Muito bem, Atos capítulo 20, versículo 28. Isso aqui é o discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. Porque quando ele chega em Mileto, ele manda chamar os anciãos da igreja. E ele traz uma série de pedidos, de conselhos. E um deles ele diz assim: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Coisa interessante, né? Paulo deixa bem claro que Jesus é Deus, a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Outra coisa interessante é que Paulo deixa bem claro que quem constituiu esses líderes, esses homens que estavam supervisionando a igreja em Éfeso, foi o Espírito Santo. Vos constituiu. Mas Paulo, ele faz um pedido tremendo aqui. Ele fala: olhai por vós. Vocês se lembram quando Jesus estava caminhando rumo ao Calvário, que as mulheres chegaram batendo nos seus peitos, chorando? Jesus disse: não chorem por mim, chorem por vocês. Ele disse: olhai por vós. Por que eu tenho que olhar para mim mesmo? Nós gostamos muito de olhar para o outro, para o louvor do outro, para a pregação do outro, para a casa do outro, para o carro do outro, para a roupa do outro, a mulher para o vestido da outra, para a calça da outra, para o penteado da outra, para o cabelo da outra, para a maquiagem da outra. Não, 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 não. Olhai por vós. Por que eu tenho que olhar para mim mesmo? Vou te dar 4 pontos que eu julgo que são interessantes. Tenho que olhar para mim mesmo para que eu, que prego, não venha eu mesmo praticar aquilo que eu estou pregando contra. Se lembram de Saul? Quando você lê Samuel, no capítulo 28, quem destruiu com os feiticeiros de Israel? Quem mandou eliminar? Saul. Mas o que foi a primeira coisa que ele foi fazer quando se desviou? Procurar uma feiticeira de Endor. Vocês estão me entendendo agora aí ou não? Então, olhe para você, para que você mesmo não venha cair naquilo que você prega muito contra. Eu estava vendo aquele líder, sem tocar aqui em nome, que pregou muito, mas muito mesmo, contra o homossexualismo, e ele foi pego saindo de um motel com um garoto de programa. Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 2. E eu faço questão de ler esse texto de Romanos capítulo 2. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, tu cometes sacrilégio? Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Você está entendendo agora aí ou não? Segundo, eu tenho que olhar para mim mesmo, porque existem muitos olhos que estão me observando. Nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Vou mais além, Deus me observa, o diabo me observa e o homem me observa. A partir do momento que você chega no seu trabalho secular e eles descobrem que você é cristão, você passa agora a ser observado. Cada ato, cada palavra, cada conversa, seu estilo de vida, como você se comporta no almoço,
como você se comporta no seu dia a dia, você está sendo observado. Na rua onde você mora, você está sendo observado. Tenho que olhar para mim mesmo, porque existem muitos olhos que estão me observando. Número 3, eu tenho que olhar para mim mesmo, porque o meu exemplo fala mais alto que minhas palavras. Por isso que Paulo diz, tem cuidado de ti mesmo. Já viu isso? E da doutrina. Olha que coisa interessante. Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, tem cuidado de ti mesmo da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Você está entendendo agora ou não? Nosso exemplo fala mais alto que as nossas palavras. E por último, aqui eu termino, tenho que olhar para mim mesmo para saber se eu ainda sou o mesmo do início. Existem 4 grupos, aqueles que começaram bem, estão terminando bem, aqueles que começaram mal, terminaram mal, aqueles que começaram bem, terminaram mal, e aqueles que começaram mal e terminaram bem. Você pertence a que grupo? Olhe para você. Veja se você é aquele mesmo cristão que ainda condena a mentira, a prostituição, o adultério, o olhar cobiçoso. Em Coríntios capítulo 3, versículo 5, Paulo fala assim, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados, você permanece na fé? Você tem aquela mesma compaixão do início, aquele mesmo fervor do início, aquela mesma chama missionária do início, aquele mesmo fervor, aquela mesma chamada pelo ofício, pelo episcopado, pela oração, pela leitura bíblica? Você ainda lê as Escrituras? Você ainda medita? Eu devo olhar para mim mesmo. Saiba disso, guarde isso, para saber se eu ainda sou o mesmo do início. A tribo de Dan começou bem, está lá em Êxodo capítulo 1, versículo de 1 a 5. Mas se você ler o capítulo 7 do Apocalipse, versículo 7 em diante, a tribo de Dan desaparece, começou bem e terminou mal. Saul começou bem como rei e terminou mal, tirou sua própria vida. Você está começando a me entender? A pergunta é, você permanece no início? Você permanece como no início? Baruque Axé, Deus te abençoe.